gente? Vamos para o terceiro exercício de aplicações das leis de Newton, ok? Aqui a gente vai falar de forças em um elevador, né? Então aqui nós temos uma pessoa dentro de um elevador e ela está sobre uma balança, ok? Agora vamos assumir tudo isso aqui como uma partícula, ok? Esse pontinho aqui do lado, só para a gente fazer o diagrama de forças, ok? Normalmente fica mais fácil de fazer o diagrama de forças quando a gente simplifica o sistema, né? Considerando ele como uma partícula. Então, que forças nós temos? Nós temos a força normal, né? Por que eu tenho força normal? Porque a pessoa está sobre uma balança, né? Se ela não estivesse sobre a balança, ela estaria sobre aqui o chão do elevador, né? Sobre uma superfície. Tem superfície, tem força normal. E a outra força é aqui a força peso ou força gravitacional, por conta da massa da pessoa, ok? A gente não vai levar em consideração o cabo que puxa, né, que faz o elevador subir ou descer, beleza? A gente não está levando em consideração essa força de tração, porque o nosso objeto não é o elevador, mas sim a pessoa dentro desse elevador que está em cima dessa balança, ok? Tá. Então o exercício diz o seguinte: na figura, um passageiro de 72,2 kg, então já temos a massa do passageiro, está em pé em uma balança dentro de um elevador. Estamos interessados na leitura da balança quando o elevador está parado, né, ou quando o elevador está subindo ou descendo, né? Então tem três possibilidades: o elevador está parado, o elevador está subindo, o elevador está descendo, né? Na letra A, o exercício nos pede para escrever uma equação que expresse a leitura da balança em função da aceleração vertical do elevador, ok? Bom, então nós temos o seguinte. Cadê? Ah, tá aqui. Nós temos o seguinte para a letra A. Eu quero saber a leitura da balança. A leitura da balança é o módulo da força normal, né? Porque se eu fizer força, né? Se eu subir numa balança e ficar parada, né? Eu vou ter ali a leitura da balança. Se eu pular sobre essa balança, ou seja, se eu subir nessa balança com uma certa aceleração, né? Pulei em cima dela, apertei a balança, né? Eu estou fazendo uma aceleração para baixo nessa balança. Eu mudo a leitura da balança, né? Agora, se eu pulo, né? Se eu me desloco, não é toda a minha massa que está concentrada ali, ou então, né, eu só desloco, né, essa balança. A leitura também não vai ser a mesma. E é isso que vai acontecer aqui. Quando o elevador está parado, quando o elevador está subindo ou quando o elevador está descendo, o que essa balança sente, né, o que essa balança mede, vai ser exatamente o módulo da força normal, ok? Então é isso que a gente quer encontrar. E para isso, a gente vai fazer o somatório das forças em Y. O somatório das forças em Y vai ser a massa do sujeito vezes a aceleração que ele sofre. Se essa aceleração vai ser nula, para cima ou para baixo. Então, vai ser massa vezes aceleração. Que forças eu tenho? Tenho a normal para cima, a peso para baixo, peso é mg, igual a ma. Ou seja, o módulo da força normal vai ser mg mais ma. Isso quer dizer que se eu souber a aceleração, né, se eu souber o módulo e o sentido dessa aceleração, eu consigo determinar o módulo da força normal, que vai ser a leitura ali que a balança vai me dar, ok? Essa então é a resposta da letra A. Na letra B, qual é a leitura da balança se o elevador está parado? Então vamos ver. O que eu quero na letra B? Eu quero a leitura da balança com o elevador parado. Se o elevador estiver parado, a aceleração é zero.
ou se movendo para cima com velocidade constante de 0,5 metros por segundo. Faz diferença o valor dessa velocidade constante? Não faz, né? Porque se o elevador está se movendo com velocidade constante, que aceleração que ele tem? Zero. Então, se o elevador está parado, a aceleração dele é zero. Se ele estiver se movendo para cima com velocidade constante, a aceleração dele é zero. Se ele estiver se movendo para baixo com aceleração constante, a aceleração também é zero. Então, os três casos, né, se resumem a aceleração igual a zero. Daí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa equação aqui e resolver. N é igual a mg mais ma. Se a aceleração do elevador é zero, esse termo aqui se anula. Então, a força normal fica a massa da pessoa, 72,2, vezes a aceleração gravitacional, 9,81. E daí nós temos uma força normal de 708,3 newtons. Opa. Essa seria a leitura que a balança teria em qualquer lugar, né? Em qualquer referencial não acelerado. Aqui no chão da minha casa, no chão da sala lá na UTF, em qualquer lugar. Para um referencial não acelerado, essa seria a leitura que a balança me dá. Né? Para eu achar que massa ela ia me mostrar, é só dividir isso aqui por 9,81, que vai dar o 72,2. Né? Então, aqui a gente vai determinar se para minha massa parecer menor numa balança, né, para a leitura que a balança me dá ser maior ou menor, eu tenho que saber se o meu referencial vai estar acelerado para cima ou acelerado para baixo. Tá? Bom, na letra B está resolvida. Na letra C, o exercício nos pede... O exercício nos pede qual a leitura da balança se o elevador sofre uma aceleração para cima de 3,2 metros por segundo ao quadrado e qual a leitura da balança se ele sofre a mesma aceleração, só que para baixo. Então, vamos lá. Na letra C, eu quero saber quanto vale N quando A vale 3,2 metros por segundo ao quadrado. Como é para cima, é positivo. Então, eu venho aqui nessa equação. Eu vou colocar um pouquinho mais para o lado, gente, para caber tudo, né? Nesse restinho de quadro. Bom, só para a gente aproveitar um espacinho. Deixa eu separar isso aqui. Aí. Então, vamos resolver a letra C. Eu quero saber quanto vale N para quando a aceleração for positiva e de 3,2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o elevador está subindo, acelerando para cima. Tá? Então, eu tenho dessa equaçãozinha aqui, N é igual a mg mais ma. Tá? Se eu colocar aqui M em evidência, a gente poupa um esforcinho, né? mg mais a, né? Colocando M em evidência aqui. Substituindo os valores, a massa é 72,2, a aceleração gravitacional sempre vamos considerar 9,81, a não ser que o exercício nos dê um valor de G diferente, mais os 3,2. Né? Então, teremos aqui uma força normal de 939,3 newtons. Beleza? E daí, na segunda parte da letra C, a gente quer também saber a leitura da balança para quando a gente tem essa mesma aceleração, só que para baixo, ó, negativa, né? O elevador está acelerando para baixo, né? Está descendo com uma aceleração para baixo ali. Então, na mesma equação, M que multiplica G mais A, temos
A massa da pessoinha ali, 72,2, a aceleração gravitacional 9,81 e aqui menos 3,2. Naturalmente, a gente vai ter uma leitura da balança menor do que no nosso referencial não acelerado e, naturalmente, muito menor do que no referencial acelerado, né? Vai ser de 477,2 newtons. Ok? Então, numa balança normal, né? Numa balança que não mostra, não nos dá valores de força normal, né? A leitura, o que a gente vê ali na balança já está transformado para a unidade de massa, né? Já é dividido pela aceleração gravitacional. Ou pela aceleração, como normalmente a gente se pesa num referencial inercial, né? Num referencial não acelerado, essa balança já nos dá exatamente a nossa massa, né? Então, se a gente colocar uma balança dentro de um elevador e fizer esse elevador acelerar para cima, a leitura vai ser de como se a nossa massa fosse maior. Se a gente fizer esse elevador acelerar para baixo, a leitura que a balança vai nos dar é de como se a nossa massa fosse menor. Lembrando, é de como se fosse, ok? O que a gente está mexendo aqui não é de fato na massa do corpo, né? A gente está mexendo na aceleração desse sistema. A massa aqui em Física 1 ela é sempre constante, né? Chamada de massa inercial. A massa não vai mudar. Então vai ser uma sensação de estar mais leve ou de estar mais pesado, né? Ou a leitura da balança ali é que vai ser diferente. Vai ser uma leitura de como se eu tivesse mais massa ou como se eu tivesse menos massa, dependendo da aceleração do nosso sistema. Beleza? Tchau, tchau!